Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar conosco, porque já está conosco, certo? E que nós possamos, na noite de hoje, aproveitar ainda mais as lições que a doutrina espírita nos traz, trazendo um novo entendimento para que a gente possa compreender as leis da vida, para que a gente possa ter paz no nosso coração e ter oportunidade de evoluir através da fé raciocinada. A ideia hoje é justamente essa, a fé raciocinada, envolvendo esse tema, que é o tema da espiritualidade dos animais. E todos nós amamos os animais. Quem não tem pet já teve ou ainda vai ter. Quem tem pet aqui, minha gente, levanta o braço, por favor. Olha, estamos juntos. E quem não teve, vai ter. E quem não tem, nesse momento, eu tenho certeza que desejaria ter também. Às vezes a circunstância da vida não permite também. E tem muitos de nós que estamos saudosos dos nossos pets, de quem nós nos separemos. Quem se separou de um pet recentemente aqui, levanta a mão. E a gente fica sempre nessa questão. O que vai acontecer? O que aconteceu? Meu Deus, será que eu não vou encontrar nunca mais? E a doutrina espírita traz luz sobre essa questão. Por isso a gente vai discutir hoje justamente isso. E vamos esperar que nós saiamos daqui mais felizes e mais consolados, principalmente, e mais conscientes desse ponto da espiritualidade dos animais. E é claro que quando a gente pensa em animais queridos, nos nossos pets, a gente pensa no vínculo que nós temos com eles e de como muitas vezes eles desempenham um papel essencial na nossa vida. E nós vemos notícias por aí. Um dia desse eu estava vendo, gente, uma notícia de um bebezinho que foi encontrado, porque era uma mãe adolescente, teve o bebê no banheiro, na hora do desespero, ela não soube o que fazer, tinha um vãozinho no muro, assim, ela jogou o bebê. E esse bebê foi encontrado porque tinha um cachorrinho numa casa e que ele estava sinalizando, latindo mesmo, loucamente. E aí o tutor do cachorro foi até lá e encontrou o bebezinho, que aí então foi levado para o hospital, etc. Eu não sei o que aconteceu depois, mas veja como o instinto daquele cachorrinho ajudou essa criança. E bem assim a gente vê várias histórias. Esse vínculo que nós temos com o nosso pet e que muitas vezes se manifesta, por exemplo, durante a pandemia, não sei se vocês se lembram, mas num hospital lá no Rio de Janeiro, durante vários meses, um cachorrinho ficou deitado na porta do hospital. E o que a reportagem achava é que o tutor dele foi para o hospital, foi durante a pandemia, ele deve ter desencarnado lá e o cachorro ficou por ali. Então, esse vínculo fortíssimo que existe e que é descrito também em tantas obras espíritas e científicas também, com os nossos animaizinhos. E muitas vezes a gente começa a achar, inclusive, que alguns bichos são melhores do que gente. Vocês já ouviram essa frase? Tem bicho que é melhor que gente? Vocês acham que tem bicho que é melhor que gente? Eu não vou dizer se eu acho ou se eu não acho. O que nós vamos trazer hoje é a obra espírita, para a gente chegar às nossas próprias conclusões, tá certo? Mas certamente tem bicho que a gente ama muito mais do que ama algumas pessoas, né? É que também, como Napoleão trouxe para nós, né, o amor é uma coisa sublime demais, que às vezes a gente ainda não dá conta de sentir em toda a plenitude. Mas, lá no Livro dos Espíritos, questão 593, Kardec vai fazer uma pergunta que é o seguinte, que vai levar depois a essa questão de será que bicho é melhor que gente mesmo? Nós vamos chegar lá, tá? Mas ele vai fazer uma pergunta. Os animais só obram por instinto? Vocês acham que os animais só obram por instinto? Sim ou não? Sim? Na verdade, quando aquele bichinho vem balançando o rabinho para a gente, o cachorrinho, né? Ou o gato vem se enrolando na nossa perna, é porque ele está interessado em alguma coisa? Ele aprendeu a agir dessa forma porque ele sabe que vai ter alguma coisa em retribuição? Será que é alguma coisa desse tipo? O que vocês acham? Ou existe um afeto? Ou, de alguma forma, ele raciocina, mesmo que de maneira rudimentar, para ter determinadas atitudes? Quantas vezes a gente vê, não é,
a cachorrinha, a gatinha, que acabou de ter um filhinho, né? E que, às vezes, o bebezinho, o filhotinho, está numa situação complicada e ela vai chamar o tutor para poder ajudar. É instinto, simplesmente, ou tem um rudimentozinho de raciocínio ali? Estou levando a gente a tentar raciocinar a respeito da pergunta, porque a resposta vem logo em seguida. Veja o que a espiritualidade amiga responde. Tem instinto, mas muitos obram com acentuada vontade. Ou seja, com raciocínio. É que tem inteligência, porém limitada. Então, os bichos têm inteligência? Tem. Não é só instinto, é um pouquinho de raciocínio. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala assim, olha, a leoa, quando lambe os filhotes, já é um espírito se preparando para, depois, como ser humano, amar os filhos. Então, é um rudimento já de amor materno nascendo ali. Mas vamos adiante. Por quê? Porque essa não é a única pergunta que a gente se faz de vez em quando. Tem uma série de perguntas em relação aos animais que muitas vezes nós nos fazemos. E hoje nós vamos conversar a respeito delas. Olha aqui. Primeiro, os animais têm alma? Essa questão é uma questão interessante, porque até, digamos, 200... Sim? Sim, ele disse que sim. Olha aí, já está antecipando, tá vendo, gente? Já está dando um spoilerzinho para a gente. Mas, se a gente pensar, até, digamos, o século XIX, duvidava-se que os escravizados tinham alma. A igreja aceitava a hipótese de que eles não tinham alma para fazer sentido à escravidão. Vejam só. Até o ano 500 depois de Cristo, até essa época, duvidava-se se a mulher tinha alma. Olha aí, meninas. Já pensou? É ofensivo isso, né? Se a mulher tinha alma ou se ela era simplesmente um instrumento para atender às necessidades dos homens. E isso foi discutido num concílio para chegar à conclusão se mulher tinha alma, se não tinha alma. Então, essa é uma questão que ela é muito importante. Porque ela vai evoluindo o raciocínio na medida que a nossa sociedade evolui também. Outras perguntas. O espírito do homem já animou um animal? Ou seja, nós, cada um de nós no passado, será que nós somos um animal? Nós vamos discutir. Tem bicho que é mais evoluído do que gente? Vocês já anteciparam que sim, né? Mas vamos discutir também. Existem animais no plano espiritual, que Kardec chama de erraticidade. Por que os animais sofrem? Porque tem bichinho de rua e bichinho de luxo, vou dizer dessa forma. Os animais são médiuns, são anjos da guarda. A gente vê tanto no Instagram, porque os animais são os nossos mentores espirituais. Será que é verdade isso? Será que está de acordo com o ensinamento espírita? O que vocês acham? Animais podem ser mentores nossos? Vamos ver. Os animais podem enviar mensagens mediúnicas. Um dia desse, uma amiga minha falou assim, Zélia, você não sabe, eu encontrei um livro que disse que tinha sido psicografado por um cachorrinho. Aí Sandra falou assim, não precisa nem falar o que estava no livro, porque eu já sei. Au, 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 au. Mas vamos ver, porque no livro dos médiuns, Kardec trata dessa questão. E é tão importante a gente conhecer até para ter argumento, né? Porque se Sandra falou, foi porque ela já conhecia o livro dos médiuns e tinha argumento. Tratar animais como gente, sim ou não? Meu bebezinho, bota roupinha, passa perfume, faz festa de aniversário. Quem faz isso com o pet? Levanta a mão, sem vergonha. Sem medo de ser feliz. Olha aí. Será que é certo ou não? Não é Zélia que vai dar opinião, não, minha gente. Eu vou buscar na literatura e trazer aqui. Depois não digam que fui eu que falei. Comer carne ou não? Aí a coisa vai pesando, né? Comer ou não comer carne? E eu já vou antecipar que hoje no almoço eu comi carne, viu? Mas não vai ser minha opinião que eu vou trazer aqui. Sacrificar ou não? Fazer eutanásia ou não? No seu bichinho. E aí? Muitas vezes a gente tem essas questões, tem essas dúvidas. E a doutrina espírita vem nos auxiliar com várias obras. Então, esses pontos, eles são tratados lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns,
em algumas obras de André Luiz, como o livro Libertação, o livro Nosso Lar, eu não coloquei aqui, mas o livro Missionários da Luz também traz, e eu vou citar, e tem alguns específicos, como, por exemplo, esse livro de Ernesto Bozano, ele é do finalzinho do século XIX, pessoal, mas traz vários relatos de situações que foram estudadas do ponto de vista científico. E, mais recentemente, tem uma professora, ela é uma professora na área de veterinária da Universidade de São Paulo, e ela, inclusive, já fez parte, eu não sei se ainda faz, do comitê de ética do instituto dela, e ela é espírita, e ela dá palestras e escreve livros. Então, ela tem grande conhecimento na área, que é a doutora Ivênia Prada. E ela tem, um dos livros dela é esse aqui, A Alma dos Animais. E a gente vai trazer alguns pontos para responder aquelas questões que eu coloquei anteriormente, tá? Então, primeira coisa, que vocês já meio que responderam. Os animais têm alma, gente? Diga aí, tem ou não tem? Olha, ele está falando que tem. Vou repetir a pergunta. Os animais têm alma, gente? Tem? Os animais têm alma? Continuam achando que tem? Vamos refletir um pouco. Os animais têm alma? Está começando a doer? Não? Está de boa? Os animais têm alma? Está doendo um pouco mais? Vai doer ainda mais. Os animais têm alma? A Zélia, pelo amor de Deus, tira esse slide nojento. Justamente Ernesto Bozano, deixa eu tirar o slide, porque tem gente sensível, volta no cachorrinho, né? Ninguém gosta de ficar olhando para barata, eu mesmo. Ernesto Bozano conta, naquele livro A Alma dos Animais, ele conta de uma situação em que ele estava numa reunião mediúnica, na época as reuniões mediúnicas eram abertas, e ele fala, estava lá a médium, né, dando comunicação. E aí, num determinado momento, alguém da assistência, que estava sentado num cantinho assim, ele olhou e tinha uma aranha. Aí ele, bem quietinho, foi com o pezinho assim, tufi, pisou na aranha. Normal, né? Todo mundo faz isso. Aí a médium falou assim, eu estou vendo um perispírito de uma aranha. A médium não sabia, minha gente. Eu estou vendo um perispírito de uma aranha se movimentando aqui nesse ambiente. Ele, vixe Maria, eu desencanei a aranha. E aí, depois de ouvir essa história, a gente fica assim, como é que eu vou matar barata mais na minha vida? Gente, eu mato bem linda. Chego assim e falo assim, amiga, evolua, vire uma borboleta, reencarne numa situação melhor, tranquilamente, porque faz parte da vida. A raquete na muriçoca, né? Faz parte da vida. E aí eles estão nesse processo de reencarnações sucessivas e vida que segue. Então, é o nosso ecossistema, é assim mesmo. Para responder essa pergunta, se os animais têm alma, além desse episódio que Ernesto Bozano cita, Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, questão 597, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, ele já tinha perguntado antes, age por instinto somente? Não, tem um rudimento de inteligência, certo? Então, se tem inteligência, haverá neles algum princípio independente da matéria? Princípio independente da matéria é o quê? Alma. Então, ele está fazendo essa pergunta. Os animais têm alma? Olha o que a espiritualidade vai falar. Há e que sobrevive ao corpo. Então, a resposta é que sim, os animais têm alma. E aí, a próxima pergunta, já respondeu a primeira. A próxima pergunta que a gente fez aqui no início, tem bicho que é mais evoluído que gente? Aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, mas os bichos, às vezes, têm um carinho com as crianças que tem adulto que não tem. Que nem esse cachorrinho, né? Ele, que eu falei, que encontrou o bebezinho recém-nascido, ele teve mais cuidado do que a moça, né, que teve a criança. Sem julgamento, porque ela tem a situação, a vivência dela, a gente não sabe os detalhes da história, né? Mas muitas vezes as pessoas falam, não, porque uma cachorrinha não abandona os filhotes, e às vezes os pais abandonam. Mas vamos a Kardec. E aí, gente, é muito interessante também a gente levar em conta que o Instagram é fonte de muita coisa boa e, às vezes, muita informação enganosa. Que a gente precisa olhar
com os olhos da fé raciocinada. E às vezes a gente vê muito isso aqui, ó, que os animais são anjos disfarçados de animais. São os nossos mentores espirituais. Eles têm a capacidade de nos curar e assim por diante. Vamos lá. Kardec pergunta: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Ele acabou de perguntar se tinha alma, a espiritualidade falou que tem, e ele está falando, a alma dos animais é igual à alma dos seres humanos? E aí, será que é? Vamos lá. O que a espiritualidade vai responder? É também uma alma, porém inferior ao do homem. Gente, então já desmontou a nossa teoria de que tem bicho que é mais evoluído que gente. Tem não. O que acontece é que muitas vezes a gente, como seres humanos, agimos ainda de forma muito primitiva, muito instintiva, e aí a isso soma-se a inteligência, que é o pensamento continuado, tá? O pensamento contínuo, que os animais não têm, tem o pensamento fragmentado, a capacidade de planejamento, e aí esse instinto acaba caindo na maldade. O problema é o nosso primitivismo. E os animais, por outro lado, já têm manifestações de amor. E tem também o instinto. Mas eles não são capazes, por exemplo, de fazer certos tipos de plano que o ser humano é. Nesse ponto, seria até mais interessante que uma pessoa que usasse a inteligência para o mal não fosse tão inteligente assim. Mas Deus dá o livre-arbítrio para que a gente faça o melhor uso possível. Então, a espiritualidade vai dizer, tem alma, mas é inferior à do homem, e acrescenta, há entre a alma dos animais e a alma do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Ou seja, para a gente chegar num nível de perfeição, quando ele fala de Deus, vamos colocar... Vamos menos, né? Vamos colocar os seres angélicos, os espíritos puros, como o Espírito de Cristo. Entre nós e o Espírito puro, a nossa trajetória é longa. E aí a espiritualidade fala da mesma forma. Os animais têm alma, mas a trajetória até se tornarem seres humanos também é muito longa. Vão passar por um longo processo. E aí a gente vai adiante. E pergunta, tá certo, então se os animais vão passar por um longo processo até chegarem a ser espíritos humanos, e no livro dos espíritos, Kardec chama os espíritos humanos com espírito com E maiúsculo, enquanto que o espírito dos animais é espírito com E minúsculo. Qual é a diferença? A diferença é que no nosso raciocínio, que é um raciocínio contínuo, a gente é capaz de questionar várias coisas que o animal não consegue. Por exemplo, o animal tem inteligência para fazer diversas coisas na nossa casa. Fazer truque, aprende a fazer um bocado de coisa, aprende a rotina das pessoas da casa. Tem animal que vai até buscar o chinelinho para o dono, a fofura. Mas ele não é capaz de se questionar quem sou eu. Ele não é capaz de pensar na existência de Deus. Ele não é capaz de pensar no sentido da vida. Existem cientistas que fizeram experiências com chimpanzés, que são extremamente inteligentes, e ensinaram a linguagem de sinal para os animais, para eles aprenderem a se comunicar. E não somente esses chimpanzés aprenderam a linguagem de sinais, como quando chegava um membro novo no grupo, eles ensinavam para esse outro chimpanzé, e uma delas teve um filhote e ensinou para o filhote a linguagem de sinal. Mas o que ela conseguia comunicar? Ela conseguia comunicar que queria comida, que queria passear, que queria abraço, mas ela nunca comunicou, por exemplo, qual é o sentido da vida, que são coisas que nós, seres humanos, questionamos. Às vezes tem gente que não questiona, e de novo, está muito no primitivismo. Mas em algum momento a gente começa a questionar que tem algo maior do que nós, e que esse algo maior do que nós é o responsável pela nossa existência de alguma forma. Então, é essa a diferença. Mas a pergunta, o espírito que anima o homem já anima o animal? Já animou o animal? Também está respondida lá no livro dos espíritos. Onde passa o espírito a primeira fase do seu desenvolvimento? Nós não somos criados simples e ignorantes? Aí a gente já é criado simples e ignorante
na condição humana ou não? É isso que Kardec está perguntando. E aí os espíritos vão responder numa série de existência que precedem o período que chamais de humanidade. Então, antes de nós estarmos na condição humana, nós já fomos alguma coisa diferente. O que nós já fomos diferente? E a obra espírita também nos traz. Eu trouxe uma citação aqui de Leon Denis, num livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele diz o seguinte: na planta, a inteligência dorme. No animal, ela sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Zélia, será que eu já fui um pé de alface, pelo amor de Deus? Nós já estivemos na condição de planta. Tem um livro chamado No Mundo Maior, em que o instrutor, o nome do instrutor é Calderaro, e ele fala assim: durante a gestação, nós passamos por toda a sequência evolutiva. Desde ser nós, durante a gestação, começamos como seres unicelulares, que é o óvulo, aí vem o espermatozoide, aí vai duplicando, e aí a gente vai evoluindo, e a depender do período da gestação, a doutora Evênia Prada mostra, ela fala assim, olha, se você pegar num determinado momento da gestação, tá, um embrião humano e o embrião de um animal, não dá para diferenciar. Olha aí. Então, sim, nós já passamos por essa fieira de reencarnações que nos permitiu o aprendizado e a evolução. Eu fico pensando assim, então, a planta ela tem um princípio espiritual. E quando a gente tira uma mudinha da planta e planta num outro vasinho? Aí é um outro princípio espiritual que vai habitar aquela mudinha. E assim vai. E se nós pensarmos, nós temos milhões de seres unicelulares, de bactérias no nosso organismo, que também possuem um princípio espiritual. Então, nós, no nosso corpo, temos um reino de seres primitivos. Chega a dar um nó nos neurônios a gente pensar uma coisa dessa. Mas é o que traz a doutrina espírita. E não é só Leon Denis, não. Ele é confirmado por André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, e é confirmado em outras obras também, como, por exemplo, as de Gabriel Delany. E aí, mais uma pergunta no Livro dos Espíritos. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Quando a gente perde um bichinho de estimação, um cachorrinho, um gatinho, sei lá, um periquito, né? Tem mais, que eu não consigo pensar aqui agora. Né? Tem gente que tem cobra de estimação, hamster e etc. A gente fica pensando assim, se perdeu para sempre esse espírito? Acabou? Morreu, acabou? Ele é um espírito que não tem individualidade? É isso que Kardec está perguntando. Porque se ele tem individualidade, ele pode reencarnar no corpo de um outro animalzinho. O que será que os espíritos respondem a essa pergunta, pessoal? Após a morte, conserva a alma dos animais a individualidade e a consciência de si mesmo? O que vocês acham? Quem já leu o Livro dos Espíritos aqui? Eita, Zélia, li, mas não lembro dessa pergunta. Passei reto. É isso aí. Mas eles respondem, conserva a individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não conserva. Por quê? Porque como animal ele ainda não tem essa consciência. Ele vai desenvolver, como nós agora temos essa consciência desenvolvida. Por isso que nós somos espíritos com E maiúsculo. Mas o animalzinho conserva, sim, a sua individualidade, podendo, inclusive, reencarnar e depois voltar para a nossa família. E isso responde uma outra pergunta. Meu pet desencarnou. Será que um dia eu vou reencontrar com ele? Se a gente tiver merecimento, e se for oportuno, pode ser que ele volte para a gente, como um outro bichinho de estimação. Tem um filme sobre isso, né? Não sei quantas vidas de um cachorro. Vocês já assistiram? 4 vidas. Eu tinha esquecido a quantidade. Eu ia falar 6, já estava aumentando aqui. 4 vidas de um cachorro. Né? E fala, é o quê? Então, aí são mais vidas. Quantas? As 8 vidas de um cachorro, em 2 episódios. Pois é. Então, ele vai reencarnando e, de alguma forma, ele acaba retornando para o dono. Eu só assisti o primeiro. Ele acaba retornando para o dono dele.
né? Então, dá uma romanceada e tudo, e a gente fala, ah, Zélia, mas isso aí na vida real não vai acontecer, não. Minha gente, tem uma história tão interessante de Chico Xavier, em que ele tinha uma cachorrinha chamada Boneca, e ele amava demais aquela cachorrinha. E ele pegava a cachorrinha no colo, e ele falava assim, Boneca, eu tô cheio de pulga. E ela ficava roçando o focinho nele, como se estivesse coçando ele. Olha que graça. Só que, geralmente, os animais desencarnam antes da gente e Boneca se foi. Um dia, Chico ficou muito triste, né, com a separação da cachorrinha e tudo. Um dia ele estava na casa de amigos e alguém trouxe um filhotinho para consolá-lo. E aquele filhotinho inquieto, agoniado, não sei o quê, passou de colo em colo, não queria saber de ninguém, queria fugir. A hora que chegou no colo de Chico, se acalmou. E aí, Chico teve aquele pressentimento e falou para o filhotinho pequenininho, eu estou cheio de pulgas. E o que o cachorrinho fez? Exatamente o que Boneca fazia. Ficou roçando o focinho no peito de Chico, como se estivesse coçando. Foi um reencontro. Doutora Evênia conta de uma outra situação de Chico também, que ele tinha um outro cachorrinho, que Chico, para ter cachorro, né, era ele, né? Cachorro, gato, tudo mais. Mas que também desencanou, e uma vez ele andando na rua, um cachorrinho de rua começou a segui-lo. E Emmanuel apareceu do lado e falou, Chico, olha aí, o cachorrinho de quem você se separou recentemente voltou para você. E aí ele acolheu e levou para casa. Então é possível, sim, que a gente ter esses reencontros. Aí surge uma outra pergunta. Zélia, mas é possível meu cachorrinho ficar bonitinho, ou meu gatinho, seja o que for, ficar do jeitinho que ele está? Porque eu não quero que ele seja outro cachorro de outra raça, que nem no filme. Eu quero que ele seja o mesmo. Ele fica esperando por mim no plano espiritual? É uma outra pergunta que a gente poderia se fazer, né? Mas que eu não vou responder agora. Vamos aqui continuar com uma outra pergunta. Há animais no plano espiritual? E aí nós vemos várias descrições, principalmente nos livros de André Luiz, de Vera Lúcia Marinzec, que falam da vida no mundo espiritual. Ah, eu estava num jardim tão bonito e os pássaros não tinham medo, vinham até nós. E aí tinha a borboleta no jardim. Tudo bicho. Ah, então tem animais no plano espiritual. No livro Nosso Lar, não sei se vocês se lembram essa cena, em que os samaritanos vão retornando para o Nosso Lar e eles vêm junto com cachorros. Esses cachorros ajudavam naquele processo de resgate de pessoas em sofrimento, mas que já estavam em condição de ser socorridas. Tem um outro livro que eu me lembrei agora, que é Memórias de um Suicida, em que aquelas pessoas que já estavam em condição de ser socorridas eram resgatadas de carruagem. Carruagem com cavalos mesmo. Em outras situações, André Luiz descreve, ainda no livro Nosso Lar, eu acho que não apareceu no filme não, mas tem no livro, que os resgatados, né, das regiões purgatoriais, eles vinham num transporte puxado por muares chama, né? Por bois, tipo um carro de boi. Assim. Então, há relatos, sim, de animais no plano espiritual. No livro Os Mensageiros, André Luiz fala, olha, quando a gente entrou na região umbralina, havia pássaros escuros. E aí o instrutor Aniceto falou que eles tinham a utilidade de se alimentar dos miasmas deletérios da região umbralina. Então, de uma certa forma, eles providenciavam um saneamento daquela região. Tinham uma certa utilidade. E aí a gente se pergunta, além dos animais, também tem descrição de vegetação na região umbralina, da mesma forma que tem descrição de vegetação nas colônias espirituais. E aí a gente fica assim, poxa, a planta que não se comportou vai para o umbral e a que se comportou vai para Nosso Lar? Será? É preciso a gente compreender que muitas dessas coisas são criações mentais. Da mesma forma, quando eu falo criação mental, fica parecendo, a pessoa imaginou, mas não é de verdade. Não, gente. O nosso pensamento é capaz de criar, e essas formas de pensamento são, de fato, reais. É que são sutis, que os nossos sentidos não podem detectar. Mas se a gente pensar nas colônias espirituais,
todas elas são criadas a partir da manipulação do fluido cósmico universal pelo pensamento daqueles que estão projetando aquelas colônias. Então, são também formas de pensamento. Tem, no livro Memórias de um Suicida, depois que eles já estão no hospital, as pessoas têm medo de ler esse livro, Memórias de um Suicida, mas eu vou dizer para vocês, no comecinho realmente tem uma descrição um pouco pesada. É um capítulo, gente. É um capítulo que descreve o sofrimento. E todos os outros capítulos, um livro de 600 páginas, que descrevem o consolo, que descrevem o socorro, o auxílio que aqueles suicidas recebem. Então, não tenham medo de ler, não. Lá num determinado momento, o autor do livro, que é o Camilo Castelo Branco, ele fala assim, foi autorizado que meus pais me visitassem. E nessa visita, tinha trabalhadoras que criavam um cenário, que era o cenário da casa onde nós morávamos quando eu era criança. Então, todo o jardim era recriado, a sala com a lareira, os bichinhos de estimação. Como assim? Tudo criado pela manipulação do fluido cósmico universal, usando o pensamento. Então, eram formas, pensamentos. Oi, Napoleão? Matéria mental, exatamente isso. Matéria mental. E aí, aquele jardim da casa dele? Eram formas, pensamento, que foram criados para proporcionar aquele ambiente agradável para ele ter esse reencontro com os pais. Então, existe essa questão da forma pensamento que a gente não pode deixar de lado. Mas, indo adiante, no livro dos Espíritos, na questão 600, Kardec pergunta, até, lógico, né, que ele não tinha acesso ao que a gente tem agora, dessa descrição das colônias, na época de Kardec não tinha ainda, veio mais tarde com André Luiz pela primeira vez, das colônias, dos bosques, dos animais da região umbralina, das plantas retorcidas, dos animais que eram vistos nessa região. Mas Kardec, lá atrás, ele já perguntava, a alma de um animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? E é importante a gente entender o que é erraticidade. Erraticidade é esse período entre um desencarne e a reencarnação em que a gente avalia as nossas atitudes e planeja o nosso próximo período. Então, ele fala, os animais que desencarnam também vão avaliar e planejar o próximo período, a próxima reencarnação, e a espiritualidade vai dizer que a alma do animal não é um espírito errante. Está querendo dizer, não passa por esse processo. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Então, ao desencarnar, nós vamos ser espíritos na erraticidade, no plano espiritual, vamos analisar as nossas atitudes, vamos ver o que foi bom, o que não foi bom, e vamos pedir outra oportunidade de reencarnação. O animal não faz isso, justamente por quê? Porque ele não tem ainda essa consciência dele mesmo. Por isso, o espírito animal é classificado pelos espíritos a quem cabe essa tarefa. Então, tem os tarefeiros para lidar com os animais e utilizado quase imediatamente. O que ele está falando? Que um animal, ao desencarnar, reencarna quase que imediatamente, igual o livro fala. Ou o filme, né? 4 Vidas de um Cachorro. Não era desencarnando e reencarnando em seguida? Pois é, no livro dos Espíritos fala que é exatamente isso. Mas, Elia, e aquela história que muitas pessoas, quando um pet desencarna, passam um tempinho ainda sentindo a presença desse pet. Vocês já ouviram falar nisso? E, de fato, existe, e Gabriel Delany descreve, que ele pode passar até alguns meses no local. Aconteceu um fato comigo tão interessante que foi assim, uma cachorrinha nossa desencarnou em dezembro, quando foi em janeiro, a minha filha foi no abrigo e pegou uma outra cachorrinha. Meu Deus, de rua, assim, gente, pense na pior situação, com sarna negra, a gente teve que fazer até punção lombar para saber se ela não tinha calazar, essas coisas, para tratar dela, para ficar voltar à saúde. Né? Mas desde o dia que ela chegou na nossa casa, fazia um mês que a outra cachorrinha tinha desencarnado, desde o dia que ela chegou, parecia que a anterior tinha ensinado tudo para ela. Ela agia da mesma forma, comia no mesmo local, fazia xixi no mesmo local. Em casa, como a gente mora em casa, tem quintal, tem espaço, o cachorro fica no quintal. Ela não entrava em casa mesmo com a porta aberta.
Então ficou essa sensação de que, oi, princesa veio ensinar a Bambina a se comportar para ter esse novo estágio conosco. E realmente muitas pessoas vivenciam esse sentimento, né, de que o cachorro passou um tempinho. Só que aí os espíritos falam, olha, ele reencarna quase que imediatamente. Vamos relativizar. Esse quase imediatamente para um espírito imortal pode ser alguns meses? Pode ser alguns meses. E tem um relato do próprio Chico que dá um respaldo a isso. Chico conta que o irmão dele, José Xavier, ele tinha um cachorro chamado Lorde. Esse aqui é o Lorde, gente. Esse montinho de pelo aqui. E aí, José Xavier, ele desencarnou. E Chico ficou tomando conta do cachorrinho, do Lorde. Aí, vida que segue, Lorde envelheceu e um dia ele também desencarnou. E veja o que Chico conta nesse livro aqui, ó, Testemunhos de Chico Xavier, escrito por Sueli Calda Schubert. Então, são conversas, são cartas dele, e ela conta o seguinte, que Chico narra que no último instante, ou seja, o Lorde estava desencarnando, viu o espírito de meu irmão aproximar-se e arrebatá-lo ao corpo inerte. Então, tirou o perispírito do cachorrinho. Durante alguns meses, quando o espírito vinha ter comigo, era sempre acompanhado por ele. Então, durante alguns meses, Lorde permaneceu com o seu antigo dono. Então, confirma que sim, os animais podem ficar um tempo curtinho. Para nós é um tempo, meses é bastante. Mas para os espíritos que estão na erraticidade, né, os espíritos que trouxeram as respostas a Kardec, fala quase que imediatamente. Quase que imediatamente pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, alguma coisa assim. E por isso também é possível que aqueles cachorros narrados por André Luiz junto com os samaritanos fossem cachorros que estão nesse curto período entre o desencarne e a próxima encarnação. Lá no livro Os Animais Têm Alma, de Ernesto Bozano, ele conta de uma situação interessante, que é assim, tinha um rapaz e uma médium, e eles estavam conversando, e o rapaz falando de um cachorrinho de estimação que ele havia perdido, ele tinha tido na infância, então fazia algumas décadas que o cachorrinho tinha desencarnado. E aí, conforme ele foi contando, a médium começou a ver esse cachorro. Ela falou, ele está aqui no ambiente. Só que Ernesto Bozano fala o seguinte, olha, como o cachorro não passa tanto tempo assim na erraticidade, uma outra possibilidade seria ela estar vendo a construção mental daquele rapaz que estava contando. Quando ele falava do cachorro, pensava no cachorro, na tela mental dele formava a imagem, e ela, como era uma médium de psicometria, ela era capaz de perceber essa imagem formada. Tá? Não porque fosse o cachorro de fato. Era como se fosse um holograma que, ao lembrar do cachorro, o pensamento dele criava. Indo adiante, a gente tem também, nos próprios relatos de André Luiz, casos de, isso aqui eu já falei, casos que a gente chama de licantropia. André Luiz fala assim, em um dos livros que é Obreiros da Vida Eterna. Ele fala assim, a gente saiu para uma missão no umbral, tá, nas regiões de sofrimento próximas de um abismo, e ele fala, e a gente ouvia como se fossem animais ferozes naquela região. E ele vai compreendendo, com o passar do tempo, que aqueles animais, na verdade, eram homens que, por uma série de processos mentais, o perispírito se condicionou à forma animal. Ou mesmo foram hipnotizados para assumir esse formato. Não significa que o espírito retroagiu para virar animal. Significa que, temporariamente, a pessoa está se sentindo tão mal com ela mesma, com a consciência dela, que ela assume certos formatos que depois são revertidos através do diálogo, da doutrinação, nas próprias reuniões mediúnicas. E eu vou tirar desse slide para vocês não ficarem impressionados. E vamos fazer uma outra pergunta. Minha gente, por que os animais sofrem? Por que tem cachorrinho de rua? Por que tem cachorro de rua vulnerável à maldade das pessoas? Por que tem gatinho abandonado? Que às vezes é envenenado. Lá na rua de casa tem um bocado de gatinho, mas de vez em quando eles somem todos, porque nem todo mundo gosta, né? Infelizmente. No Parque da Sementeira também. E aí a gente se pergunta, mas tem tanto cachorro bem tratado
E se o cachorro não tem um compromisso kármico ainda, ele está simplesmente vivenciando as várias experiências, por que alguns parecem que são castigados e outros são premiados? Já passou pela cabeça de vocês isso? Pela minha já passou. E eu acho que pela de Kardec passou também, porque ele pergunta, lá na questão 602, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E aí a espiritualidade vai falar que é pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Nós estamos sujeitos à expiação, como uma forma de resgate de aprendizados mal realizados que nós fizemos no passado, atos equivocados. Mas os bichos não. Os bichos estão naquele processo automático de aprendizado. Então, pode acontecer que um animalzinho super bem tratado agora vai ser animal de rua no próximo, mas é o processo de aprendizagem, de evolução acontecendo. E agora, finalmente, para as mamães de pet, doutora Ivênia Prado, ela traz um recadinho. Não, gente, não é Zélia falando, é doutora Ivênia Prado, no livro A Alma dos Animais. Ela fala o seguinte, olha, às vezes tratar um animal como gente acaba bloqueando o processo evolutivo desse animal, e ela explica. Veja, ao passar perfume no bicho, o olfato dele fica prejudicado. Ao colocar o bichinho só passeia no carrinho com a mamãe, ele não está tendo oportunidade de socializar com os outros bichinhos. Ah, Zélia, mas eu dou festinha para ele socializa. Gente, não sou eu falando, eu só estou trazendo as informações que ela traz. E aí, cada um de nós faz o que quiser com essa informação. Mas é só para a gente ficar atento. Eu estou proporcionando oportunidade do meu pet, que eu amo tanto, mas dele evoluir, dele aprender, dele se socializar, é um raciocínio que vale muito a pena a gente trazer. Tá? E aí, só para acabar, os animais são médiums ou mandam mensagens mediúnicas, que nem no livro, né? Au, 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 psicografado. E Kardec discute lá no livro dos médiuns, tá? No capítulo 22 e também no capítulo 25. Tá? E Ernesto Bozano também discute. Veja, tem duas situações. O animal não dá e nem recebe comunicação mediúnica. Por quê? Porque não existe compatibilidade entre o raciocínio do animal e do médium para que essa comunicação se estabeleça. O animal ainda tem pensamento fragmentado. Ele não é capaz de transmitir uma mensagem lógica. Ele não é capaz de dominar a palavra. Não tem como um bicho psicografar. Não tem como. Porém, tem um outro fato que aí Ernesto Bozano não somente nos traz, como ele comprova, de que os animais têm, sim, percepção de manifestação física. Então, às vezes, percebem, e ele narra em diversas situações, que eles percebiam a presença de entidades na casa. Tem essa percepção. Aí tem gente que conta assim, olha, quando vai chegando o momento do evangelho no lar, na minha casa, o bichinho fica doido, fica todo agitado, parece que é avisando a gente que a espiritualidade amiga está chegando para nos auxiliar, para nos apoiar naquele momento do evangelho no lar. Então, existe sim essa percepção e, mais ainda, existem relatos de conexão mental com o dono. E Ernesto Bozano conta diversas situações em que o dono tinha a percepção de quando o seu bicho estava em perigo. E aí, se ele levava a sério essa percepção, ia em socorro e, às vezes, conseguia, inclusive, resgatar. Tem muito mais coisas para a gente discutir. Por exemplo, o sacrifício, a eutanásia. O que vocês acham? É correto, não é correto? Está interrompendo uma encarnação? Vou trazer de novo o que a doutora Ivênia fala no livro dela. Ela coloca duas situações. Ela fala assim, imagine, você está fazendo um passeio, né, e tal, a cavalo, e de repente esse cavalo cai numa ribanceira. Cai numa posição tal que ele não consegue nem se alimentar, nem tomar água e nem ser resgatado. Quebra as patas, enfim, está numa situação assim. Essa é uma situação.
Agora, imagine uma segunda situação em que a pessoa chega no veterinário com seu bichinho de estimação e fala assim, doutor, sabe o que é? Eu morava em casa, mas agora eu vou para o apartamento, não tem mais lugar para ele, então eu quero sacrificar. Perceberam a diferença? Entre a necessidade e a conveniência. Então, é sempre a gente lembrar a circunstância em que isso vai acontecer. Tá? Mas aí ela completa falando, o ideal é esperar que ele termine a sua fieira de experiências naquela encarnação. Tá? É claro que poupando o que não for, o que foi irreversível, que não tem mais jeito. É bem complicado. Bom, tem muito mais coisas sobre comer carne e etc., que eu vou pular. E nós vamos finalizando aqui, porque, como a gente costuma falar, gente, o assunto não acaba, o que acaba é o tempo. Então, num outro momento, a gente pode continuar essa conversa para falar sobre alimentação, né? O que a doutrina espírita nos traz. Mas, para finalizar, o que eu gostaria que ficasse no nosso coração é que nós somos companheiros de jornada dos animais. E como companheiros de jornada, nós temos essa interdependência. Então, o que a gente der, nós vamos receber de volta. Tem esse poeminha aqui de Belmiro Braga, num livro de trovinhas, que ele fala: pela estrada da vida subi morros, desci ladeiras, e afinal te digo, se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te, amigo. E é bem assim, né? Então, que nós continuemos, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui e que amamos os nossos pets, fazemos o melhor que está ao nosso alcance por eles. Então, que a gente continue nessa jornada, dando sempre o melhor de nós em cada atitude do nosso dia a dia. Muita paz.